Eu acho até que a gente podia mudar a sequência e falar da Nízia. O que vocês acham? Que eu acho que a Nízia representa, quem não sabe, a Nízia Trindade está sendo queimada, até por parte da imprensa, para eles colocarem alguém do Centrão no lugar dela. Faz sentido, porque é mais um artifício do Lira, né? Mais uma chantagem dele, é, Mais um. ameaçando atravancar o governo pedindo nome, pedindo E é poder. uma pasta que tem 150 bilhões em jogo, né? Exato. Então é uma pasta muito poderosa. Eles querem que fique na mão deles e coloque tudo em jogo, tudo em risco. Exato. É muita emoção no dia de hoje, presidente Lula, e eu queria, assim como o ministro Camilo, meu colega de ministério, dedicar essa sessão a todos aqueles que não têm acesso ao médico como deveriam ter, como a maioria daqui de nós presentes tem e teve ao longo da sua vida. Em segundo lugar, eu quero dedicar esse dia de hoje a todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUS, como fez o ministro Camilo, porque eles são a força do nosso Sistema Único de Saúde. E é com foco em cuidar das pessoas e também cuidar de quem cuida que esse programa foi idealizado, presidente, sendo ele uma retomada do programa Mais Médicos. Quem que o Centrão está querendo colocar no lugar do... É o tal do doutor Luizinho. Esse cara é um cara que defendeu a cloroquina. Meu Deus do céu. É doutor, mas não é bem doutor, né? Que é aqueles doutor de beira de estrada, né? Que a gente estava acostumado a ver muito no governo Bolsonaro. Exato. O Bolsonaro gosta até do doutor Jairinho. Ó, essa é uma matéria da Veja, a gente está até mostrando a Veja aqui, ó. O secretário do Rio de Janeiro tem apoio do presidente da Câmara, que já transmitiu ao presidente Lula interesse na pasta de Nízia Trindade. Ó, aqui, ó. Daí tem o currículo do cara. É a pressão do Lira para tirar a Nízia. Quem não sabe, a Nízia era presidente da Fiocruz, é uma cientista muito respeitada na área, daí os caras querem trocar por um médico e deputado federal, o doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, que é secretário de saúde aí do Rio de Janeiro, né, Claudinho? E ele é um cara... É o que há de pior, praticamente. Exatamente. PP do Rio de Janeiro, gente, é o que há de pior. Então, é um cara que defendeu a cloroquina, relativizou a cloroquina, né? Exato. É o típico de médico que a gente, que na verdade deixa de ser médico para defender interesses aí de... Geralmente, isso eu não estou dizendo especificamente, mas de interesses do Centrão, de interesses de plano de saúde, interesses da medicina privada, e daí vocês colocam esse cara para cuidar do SUS, né? Exato. Esse é um perigo que a gente está correndo. Eu estava vendo outro dia, eu acho que eu até cheguei a comentar aqui, a do Vaguinho, como é que chama? Daniela do Vaguinho? Daniela do Vaguinho. Ministro do Turismo. O Ministério do Turismo, que teve toda essa briga que a gente viu, tinha cerca de 2 bi. Só que 2 bi para os caras é pouco. Então eles querem meter a mão nesses 150 bi aí da saúde. A gente sabe os interesses todos que envolvem a saúde, a importância de a gente preservar o SUS, mas existe essa pressão e existe também uma campanha que está rolando no Twitter de Nízia Trindade fica, né? Para a gente manter, e a gente sabe que depois da pandemia pouca gente tem atenção para esse problema da saúde, para o problema da importância do SUS. Então, eu vi uma reportagem hoje, gente, do Valor Econômico, que muitas vezes se põe como porta-voz de mercado, né? Que eu acho que é tão preocupante quanto. Eu até separei um print aqui, ó. Com Nízia blindada, Planalto cogita dar o Bolsa Família ao Lira. Interlocutores de Lula sondaram o chefe da Câmara sobre a possibilidade de entregar ao Centrão o Ministério do Desenvolvimento Social. Eu não sei o que é pior. O Ministério do Desenvolvimento Social é o que tem o maior orçamento da esplanada, justamente por gerir o Bolsa Família. E eu não sei o que é pior, se dá o coração ou se dá o cérebro. Eu não sei nesse caso. Eu acho que o melhor a se fazer, no caso, é deixar o Lira no congelador mesmo, com essas investigações aí em cima dele. Ele não tem mais autoridade moral para continuar sendo presidente da Câmara, e cada vez mais o empresariado vai querer se dissociar dele, né? Mas o que vocês acham? Vocês acham que esse escândalo que estourou hoje
Isso pode prejudicar o Lira de alguma forma, ou ele vai dar um jeito de encobrir isso, ou isso, de repente, o governo pode, inclusive, aproveitar para abrir essa investigação, ou o governo vai querer se meter para não mexer no vespeiro? Essa pergunta é bem difícil. Eu até queria te ouvir, vou devolver a pergunta para você. Outro dia a Lina estava muito brava, porque ela estava falando que o governo tinha que já ter maioria. Então eu queria ouvir você sobre isso, porque a gente estava conversando e você estava se queixando que o governo vai lá fora, promete tipo marco temporal, promete fim do desmatamento, e aqui a gente tem todos esses problemas internos que o governo não tem maioria, daí entra o marco temporal, perde a votação. Então eu queria ouvir você, vou devolver a pergunta para você, como o governo dá para negociar com esses caras? Então, eu só acho o seguinte, quando a gente não, porque a gente já gosta do Lula, e acho que eu posso falar isso até por nós três A aqui. gente critica o Lula também. Não, mas tudo bem, a gente votou no Lula independente do que ele falou na campanha. Mas milhares de pessoas, milhões de pessoas votaram no Lula seguindo a vertente que ele falou, que ele tinha uma frente ampla e que ele era um cara articulador. O que nós todos sabemos, ele é o verdadeiro articulador e tal. Só que o que me parece no governo, literalmente, é que, bom, eu não acredito na frente ampla, isso para mim é óbvio, os ministérios que ele abriu para os outros partidos são ministérios, até a gente vai conversar sobre isso, a gente vai falar de um dos ministros dele hoje. Que vem da frente ampla, né? É bem aqueles que me apoia que eu te dou um ministério. Exatamente. E aí outra coisa, o que me lembra isso é realmente o Eduardo Cunha. É o que me traz. Não, e eles não entregam os votos, no Congresso, né? Você dá ministério e os caras não entregam os votos como necessário. Eu entendo toda a importância dele viajar, ele está trazendo grandes conquistas para o país com essas viagens, e isso é fantástico. Só que a gente tem que pensar o que está acontecendo dentro de casa, porque o Alckmin o Alckmin está muito mais preocupado com o ministério dele do que com a articulação do Congresso. Então isso me preocupa muito. E o que está acontecendo é que está todo mundo deixando rolar, entendeu? Então o Lira está mandando e desmandando. Se a gente perder o Ministério da Saúde, isso é gravíssimo, porque realmente a única coisa que funcione mesmo assim de pernas quebradas é o Sistema Único de Saúde. É o SUS. E a gente está colocando isso em risco. Cadê o grande articulador? Cadê a frente ampla para conseguir reverter minimamente essa situação? Então, sim, eu fico muito nervosa e eu fico muito brava com isso. Porque promessa de político, isso vem do Maluf. E o Lula não é o Maluf. Só que cadê? Onde estão os fatos? Não, eu acho assim, eu acho que o principal problema do governo Lula até agora é esse. Para mim não resta dúvida. Eu fico brava mesmo com isso. Quando eu vi daí a gente vai repetir aqui uma coisa. É o pior congresso da história. Eu achava que 2018 era o pior. E esse daí a gente também é muito ruim. E na hora que você vê a quantidade de pessoas que não tem uma base ali, tipo, popular e se elegeu na base de internet, muitos na cola desse discurso radical do Bolsonaro, muito pastor, é muito difícil a negociação, entendeu? Então eu acho assim, os partidos saíram muito fragilizados do governo Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro, de certa forma, terceirizou o governo para o Congresso, só que para o Congresso de partidos fracos, de bancadas que defendiam interesses de grupos ou particulares. Então, eu acho que essa reconstrução do Congresso, que eu acho que é isso que está acontecendo agora, eu não vou dizer nem reconstrução, que eu acho que a reconstrução é muito otimista. Essa rearticulação de interesses dentro do Congresso, principalmente da Câmara, eu acho que o Senado é bem diferente, é muito complicada. Então, eu acho que porque o que o Lira está fazendo?
o Lira está oferecendo o PP de bandeja para o Lula. E eu acho que o PP é um partido importante, já que a União Brasil virou um partido que é uma zona, tem milhões de interesses, os caras juntaram bem com o PSL, da PSL, o partido do Bolsonaro. PSL era o 17. PSL, o partido do Bolsonaro. Então, você tem um monte de gente com interesses muito diferentes. Então, Independente, é um partido sem organização, sabe? Parece que todo mundo ali é leiloável. Não tem orientação partidária. Isso é o próprio exemplo isso é uma herança do bolsonarismo. Metade do mandato do Bolsonaro ele ficou sem partido, gente. Mas e aí? E o perigo de que se ele começa, eu não vou dar tal ministério, não vou dar o outro ministério, as coisas vão ser feitas do jeito que eu quero, os caras empicham ele em 3, 2, 1, eles acham um motivo de qualquer lugar para empichar o cara. Foi o que fizeram com a Dilma. Foi o que fizeram com a Dilma. O Lula não é Dilma, né? O Lula não é Dilma. Então, mas aí que tá. Quando a gente elegeu ele, a gente estava com esse discurso. Porque o Congresso já era essa M que é hoje, e a gente já elegeu ele falando: o Lula não é a Dilma, o Lula não é a Dilma, ele vai saber lidar com isso. E aí é isso que eu quero ver agora, honestamente, é isso que eu quero ver. Eu acho que nem a pior parte da nossa burguesia deixa empichar o Lula agora, porque a gente depende muito de uma boa visão internacional, porque a grande maioria da nossa burguesia é agroexportadora, certo? Então, o Lula está trazendo o Brasil, está trazendo uma projeção internacional ao Brasil que nunca teve antes. E a gente está conseguindo aí ter resultados positivos de crescimento de PIB, de valorização do real, mesmo com todo o boicote que há, tanto no Congresso quanto no Banco Central. Então, eu acho que não seria interessante nem para a grande burguesia, a agroexportadora, para causar essa instabilidade. Nunca deixou de ser instável, mas não pode demonstrar de novo, sabe? Senão acho que arrisca muito o lucro deles. Então eu acho que não há o risco de impeachment agora, até porque o Senado, acabou de aprovar o Zanin com uma margem gigantesca. Então o Senado tem muito mais jogo do que a Câmara dos Deputados, que segue na mão do Lira até sabe-se Deus quando, né? Nossa Senhora. Então, eu acho que, de certa forma, eu acho que tem uma relação direta com a economia, assim. Eu acho que... Exato. E credibilidade, né? Porque se a economia começa a patinar, eu acho que as coisas iam ficar bem mais difíceis, assim. Agora, a economia indo melhor, de certa forma, esses caras também vão ganhar, né? O Congresso vai acabar conseguindo ter mais popularidade se aproximar mais do governo, né?